Olá! Uma vez mais aqui estamos com o programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso carinho, o nosso abraço, as nossas melhores vibrações de saúde e paz a você que nos acompanha e prestigia com a sua audiência. No livro Chico Xavier, A Sombra do Abacateiro, que organizamos e que foi publicado pelo Ideal de São Paulo, reunimos ali várias preleções de Chico Xavier, inspirado por Emmanuel, sempre, preleções que eram feitas aos sábados à tarde, à sombra do Abacateiro, num bairro distante, na periferia da cidade de Uberaba. E os temas comentados por Chico Xavier, os assuntos, eram sempre muito interessantes e muito profundos. No dia 7 de setembro de 1985, o tema de O Evangelho segundo o Espiritismo, a mensagem, caiu no capítulo 3º de O Evangelho segundo o Espiritismo, no item Mundos de Expiações e de Provas. Após alguns amigos tecerem rápidos comentários, Chico pediu para falar e ele fez então uma das preleções mais longas que ele teve oportunidade de fazer lá no Abacateiro e uma das preleções, digamos assim, mais sérias, em tom de advertência. Ele começou falando, apenas um lembrete do nosso Emmanuel. Leiamos a superioridade da inteligência. Num grande número dos seus habitantes, indica que ela não é um mundo primitivo, destinado à encarnação de espíritos apenas saídos das mãos do Criador. Então, Chico vai comentar a respeito do parágrafo Emmanuel, através de Chico. O nosso Emmanuel nos pede a atenção sobre este tópico, a superioridade da inteligência. O texto não nos diz a superioridade sentimental ou mesmo espiritual. Não diz grandes corações. O texto diz superioridade da inteligência. É preciso discernir isto porque nós somos uma comunidade muito grande de espíritos misturados uns com os outros. As maiores cabeças nem sempre são aquelas capazes de nos guiar para o bem. Vejamos a palavra de Emmanuel. As maiores inteligências, as maiores cabeças, as maiores culturas, nem sempre são aquelas capazes de nos guiar para o bem. E Chico vai desenvolver o comentário de Emmanuel neste sentido. Temos inteligências interessadas no conflito mundial. Vejamos, a preleção é de 1985, não é? Praticamente 30 anos, mais de 30 anos atrás, não é? A preleção é de 1985 e nós percebemos aí, na atualidade, inteligências interessadas no conflito mundial. E prossegue Emmanuel, na formação de aparelhos e engenhos de destruição, ou seja, de armas cada vez mais sofisticadas, guerras
guerras químicas, biológicas, bacteriológicas, não apenas guerras com armas de fogo, mas armas que vêm sendo sofisticadas pelas consideradas grandes inteligências, que não são criadas pelos grandes corações, nem pelas almas grandes na bondade e no amor pelos semelhantes. Então Chico diz, Emmanuel, aqueles que trabalham nesses projetos não são espíritos que se deixam levar pelo coração, mas pela inteligência. Essas armas, esses aparelhos, eles não são criados por aqueles que se deixam guiar pela bondade e pelo amor aos semelhantes. São geralmente criados por homens e mulheres que se isolam da comunidade para estudar o melhor meio de destruir. Isso é muito grave e lamentável, é uma tristeza que muitos espíritos intelectualmente capacitados se coloquem a soldo de determinados países, procurando inventar, criar meios de destruição em massa. Esses companheiros são grandes pela inteligência, mas pelo sentimento ainda são muito pequenos. Então vejamos como é essa distância, né? São grandes pela inteligência, mas pelo sentimento ainda são muito pequenos. São insignificantes, eles não se deixam sensibilizar e por esse motivo não são capazes de pensar no sofrimento alheio, não são capazes de pensar no bem-estar coletivo, são pessoas interessadas em seu próprio bem-estar, são pessoas que leiloam a sua capacidade intelectual, não compreendem a dor do próximo, não compreendem os irmãos em penúria. Se formos falar na doação disso ou daquilo em favor dos sofredores, no nosso país ou em outros, se formos conversar com esses gênios a respeito de uma renovação, eles nos julgam crianças. De fato, né? Quantas pessoas inteligentes ironizam a caridade, ironizam o bem ao próximo, ironizam determinadas atividades de ordem assistencial, se consideram muito superiores, muito acima. Caridade é piegas, é coisa ultrapassada para eles, não é? É uma virtude dos fracos, é a virtude dos fracos. Eles não pensam nisto, né? Para eles, os pobres, os miseráveis, são fracassados, não é? São fracassados, é o que nos diz aqui Chico Xavier. Eles nos julgam crianças. Se não riem no nosso rosto, é porque ainda tem a maneirosidade, quer dizer, disfarçam, né? Se não riem no nosso rosto, quando às vezes fazemos campanhas para obras assistenciais ou nos entregamos a alguma tarefa de beneficência e praticamente nos colocamos a esmolar, nos pomos a esmolar nas ruas para que as instituições possam continuar sobrevivendo. Temos que suportar as grandes inteligências. O termo é mesmo suportar. Disse aqui o Chico, ele grifou. O termo é mesmo suportar as grandes inteligências, a sua tirania, a sua indiferença, a sua frieza, o seu distanciamento. São eles que nos levam à guerra. O chamado míssil não foi formado pelo coração de mãe, de pai. São grandes inteligências.
Se nos perguntarem se queremos a paz ou a guerra, respondemos imediatamente que queremos a paz, a alegria. Não queremos atacar ninguém. Queremos viver pela vontade de Deus. Não queremos os tóxicos, as drogas. Cada um ponha o seu discernimento em ação e vamos observar que essas grandes inteligências não cresceram num mundo simples como o nosso. Vieram de outras esferas. Vejamos o que disse Chico, é uma revelação. Realmente, essas grandes inteligências não se desenvolveram no mundo simples como a Terra. Eles não tinham nem mesmo estrutura para se desenvolverem tanto intelectualmente. Não tinham como se desenvolver tanto intelectualmente, levando-se em conta que o maior progresso que a humanidade há conhecido é de 100 anos, praticamente 100 anos, 70 anos, 50 anos para cá. É de meio século, um pouco mais, para cá. Essas grandes inteligências se formaram onde? Com que elementos desenvolveram a sua capacidade de raciocinar? A sua capacidade intelectual? Com que elementos? Se a ciência na Terra estava capengando, ainda está capengando, né? Mas capengava muito mais. Então Chico diz aqui, ouvindo Emmanuel, com todas as letras, essas grandes inteligências não cresceram num mundo simples como o nosso. Vieram de outras esferas, mas são carecedores de amparo espiritual, porque são espíritos que cuidaram de seu desenvolvimento intelectual e não atentaram para as necessidades do coração, do sentimento, do amor. Muitos voltam para os lugares de penúria depois da desencarnação, diz aqui Emmanuel, muitos voltam para os lugares de penúria por não saber aproveitar o laboratório, a faculdade de nível superior. Não aproveitaram, não se valeram da oportunidade para crescerem espiritualmente. Renascem depois com as doenças congênitas, com as mutilações que procedem do berço, para ver se essas inteligências acordam para o bem. Então, muitos reencarnam depois na limitação, nas limitações psicológicas, limitações intelectuais, limitações de toda sorte, lutando com muitas dificuldades, até mesmo para sobreviver, transformam-se em cobaias nas mãos da ciência, para que a ciência possa evoluir mais, possa se aperfeiçoar mais. Esses espíritos, disse Emmanuel, que chegam de planos adiantados pela inteligência, chegam até nós como grandes flagelos. Olha que coisa. Chegam até nós como grandes flagelos. E realmente fazem a guerra, são insensíveis, matam, assassinam, perseguem, sequestram, não têm o menor escrúpulo, o menor respeito pela vida, pelo planeta, não têm o menor respeito pelo planeta, não respeitam uma árvore, não respeitam um animal, um rio, uma fonte, não respeitam nada, querem explodir tudo. Vejamos aí o que está acontecendo agora lá no Afeganistão, nesses dias. Então, esses espíritos que chegam de planos adiantados pela inteligência, chegam até nós como grandes flagelos. Se uma dessas inteligências chegar, por exemplo, à cidade de Uberaba, a administração a louvará, haverá discursos. Mas vamos perguntar,
Que bem essas pessoas estão fazendo. Realmente, que bem essas pessoas estão fazendo. Muitos estarão fazendo alguma coisa, é verdade. Muitos auxiliam as instituições, mas na maioria das vezes, essas criaturas que nos merecem muito respeito e consideração, muitas vezes estão acompanhadas, querem saber qual o melhor meio de destruir. Então são espíritos influenciados por gênios diabólicos. São espíritos médiums, são médiums, mas captando pensamentos daqueles espíritos que querem transformar a Terra numa grande fogueira. Querem fazer sobre a Terra uma grande inquisição, não é? Como está acontecendo essa perseguição aos cristãos, essa questão religiosa que não se resolve, os séculos estão passando, estão correndo, e essa questão religiosa, ela não se resolve quando ela deveria estar na base, na solução de qualquer outro problema, seja de ordem política, de ordem social. A questão ética, a questão moral, é que deveria estar na base da solução dos demais problemas humanos. E Chico prossegue. Não é gente de grande coração que vem à terra para nos auxiliar. Eles servem ao mal. São grandes cérebros. Olha, o Chico é taxativo. Poucas vezes ele foi assim tão taxativo. Não é gente de grande coração que vem à terra para nos auxiliar. Eles servem ao mal. São grandes cérebros. Auxiliam, mas provocam milhares de mortos. Temos grandes generais, cientistas, professores, mulheres. A mulher é uma filha privilegiada por Deus, pelos dotes de inteligência e sensibilidade. Mas a bomba atômica teve como colaboradora uma das maiores mulheres de grande inteligência. Vejamos, né? Eu mesmo não sabia disto, não é? Que foi uma mulher, uma das grandes artífices da bomba atômica. Em Hiroshima, 70.000 pessoas foram mortas em 10 minutos. Alguém aprova isso? Ninguém, seja qual for a nação. Nós queremos a vida simples. O santarronismo não deve estar em nossas atitudes. Como disse Chico, nada de querermos ser santarrões. O santarronismo, diz ele aqui, não deve estar em nossas atitudes, mas devemos querer alguém que nos conforte, nos ajude. Ou seja, não vamos querer conviver com santos, não vamos querer ser santos e nem conviver com santos à nossa volta, mas conviver com pessoas que pelo menos tenham o sentimento de humanidade, não é? Como nos falou o Dr. Inácio na mensagem do blog, nesta última semana, não é? Fazer o bem por uma questão de humanidade, não esperando recompensa, alhures, mas por uma questão de humanidade. Então ele prossegue aqui. Podemos observar que a coletividade humana, nesta hora do mundo, está sendo basicamente tocada no coração. A inteligência quis um grande metrô em São Paulo. Ele está pronto. No Rio, ele está pronto. Mas as provações mais dolorosas que nos visitam agora são provações que nos atingem o cerne da alma. É a desintegração de núcleos preciosos, como sendo a família. Programas de televisão, olha o Chico aqui falando a respeito, em 1985, a respeito de certos programas de televisão.
Programas de televisão, grande realização da inteligência, mas às vezes observamos a intenção sutil do autor para a desintegração do lar, viciação dos mais jovens, dos corações que querem a vida simples. O Chico parece que está falando hoje, né? Um discurso de 1985, a palavra dele, a sua preleção de 1985, quase 40 anos, não é? Essa intenção sutil, principalmente das novelas, não é? Essa intenção sutil de alguns programas, como ele diz aqui, viciação dos mais jovens, dos corações que querem a vida simples. Não queremos ser santos, disse Chico, mas queremos viver uma vida de paz uns com os outros. E temos que procurar isto com os grandes corações. O computador é um prodígio da inteligência. Mas quem vai se lembrar de pedir a ele uma esmola, um auxílio a um robô? Não é nessa linha que vamos atingir os fins de Jesus. É no estudo, no amor, no respeito, na preservação da família. Temos que ter muito cuidado para entregar um filho ou uma filha a determinado instituto. Olha aqui, a determinada escola, a determinada universidade. Chico falando, temos que ter muito cuidado para entregar um filho ou uma filha a determinado instituto. Não sabemos que tipo de criatura voltará para a nossa casa. Outros vão para o exterior, dizia Chico. Voltam deturpados, com os vícios, toxicômanos, ideias de superioridade, paranoicos, quase loucos, quando não estão loucos. Estamos todos misturados. Tem muita gente de alta inteligência, mas não querem construir a nossa felicidade. E não querem mesmo, porque se quisessem, teriam construído, estariam construindo. Estamos vendo uma disputa aí encarniçada pelo poder, uma disputa sem tamanho, uma disputa sem exemplo na história, uma disputa encarniçada pelo poder. Ninguém está pensando no bem-estar coletivo, ninguém está pensando no povo. Vejamos aí a situação, não é? As coisas ficando cada vez mais difíceis, inacessíveis para os mais pobres, os governos, de uma maneira geral, digladiando-se entre si. Isto é um absurdo. E encerrando, a preleção dele continua, não é? Mas encerrando, ele diz aqui o seguinte: Jesus é o verdadeiro arquiteto de nossa felicidade, se fizermos o que ele nos ensinou. Aquele que mais servir terá mais mérito. E servidor, disse o Chico, é aquele que limpa o chão, vai ajudar uma criança perdida, uma mãe desditosa. Que fique aí esse alerta de Chico Xavier, numa reunião à sombra do abacateiro, no dia 7 de setembro de 1985. Muita paz.